Olá pessoal, como que vocês estão? Aqui quem fala sou eu, Júlio Altoé, e agora a gente está vindo para uma aula de exercício, dando prosseguimento às nossas aulas, que a gente já começou na parte da teoria. Agora a gente vai fazer alguns exercícios do capítulo 2 do Callister, começando pelos exercícios sobre peso atômico e massa atômica. Se você caiu aqui no exercício e está precisando de saber um pouquinho mais da teoria, eu recomendo assistir a videoaula que eu gravei, que eu vou botar o link aqui em cima, aqui embaixo, eu não sei exatamente onde vai aparecer para você, mas é um vídeo da teoria que aborda essa parte da matéria, tá bom? Vamos começar, eu vou reduzir a minha imagem aqui para vocês ficarem apenas com a beleza da matéria de ciências de materiais. Bom, primeiro, é um exercício bem conceitual aqui. Vamos lá, ele perguntou a diferença entre massa atômica e peso atômico. Essa é fácil, né, gente? Qual é a diferença entre massa atômica e peso atômico? Se você não sabe, eu recomendo novamente você de assistir a minha aula, que a gente tratou disso lá. Em suma, o que é massa atômica? Massa atômica, bom, aqui está a nossa resposta. A massa atômica é a massa de um átomo individual, ou seja, se eu pegar um átomo de ferro e pesar ele de alguma forma, eu vou achar a massa atômica desse átomo. Enquanto o peso atômico ele é a média das massas atômicas dos isótopos de um átomo encontrado aqui, né, encontrado na natureza. Como assim, Júlio? O que é um isótopo? A gente já viu na nossa aula que o isótopo ele é a forma que o meu material ele pode ser encontrado na natureza. Por exemplo, eu tenho diferentes números de nêutrons no meu átomo. Então, eu posso ter um ferro com uma quantidade de nêutrons diferente de outro átomo de ferro, e daí a gente dá o nome de um isótopo. Então, se eu tenho uma quantidade de um isótopo encontrado na natureza, de um ferro 55, uma quantidade de isótopo de um ferro, por exemplo, 56, eles vão ter uma massa diferente. Então, o meu peso atômico é exatamente a média das massas atômicas dos isótopos. Bom, vamos lá agora para o nosso segundo exercício. Esse aqui já é um exercício que a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta, mas é bem simples também. Aqui eu tenho o cromo, ele tem 4 isótopos. Lembra que a gente falou dos isótopos? Então, ele falou que o cromo ele tem 4 isótopos de ocorrência natural, e ele me deu aqui como que eu encontro esses isótopos na natureza. Por exemplo, o meu 50 cromo, eu na natureza encontro 4,34% dele, enquanto, e aqui ele me deu o meu peso, né? O meu peso te deu 49,94601. O que é uma? É a unidade de medida atômica. A gente já viu isso também na nossa aula. Recomendo vocês assistirem caso vocês não tenham escutado falar sobre a onda. E aqui eu tenho meus outros isótopos, com um peso atômico, cada um referente ao seu tipo de isótopo. Aqui eu tenho 54, aqui eu tenho 50, 52 e o 53. Com base nesses dados, confirme que o peso atômico médio do cromo é 51. Aqui ele já me deu o resultado e pediu para eu confirmar. Como que eu descubro qual que é o peso atômico médio do cromo? Veja bem, é o peso médio do elemento, não é o peso médio do isótopo. O peso médio do isótopo são esses aqui, ó. O peso médio do isótopo do 50 cromo é esse, o peso médio do 52 cromo é esse. Então, para eu descobrir o meu peso médio do cromo, eu tenho que fazer uma média ponderada de todos os meus isótopos. Como que faz isso? Vou colocar a equaçãozinha aqui para vocês. Então, aqui, ó, minha resposta, como que eu calculo? É o peso atômico médio do meu cromo, está sendo utilizada a notação do ACR, ele é calculado pela média ponderada de fração em peso atômico dos isótopos. Então, né, portanto, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, que é o meu peso médio, vai ser quem? Vai ser minha fração do 50 cromo vezes o peso médio do meu 50 cromo. Quem que é a fração do meu 50 cromo? Essa aqui é a fração do meu 50 cromo, esse aqui é o meu peso médio do 50 cromo. E assim por conseguinte, ó, fração do meu 52 cromo, peso médio do meu 52 cromo. E eu pego e faço isso para os meus 4 isótopos. Aí, dando continuidade, que eu só substituir o meu valor, aqui, ó, 0,430434, por quê? 4,34%
Tirando da porcentagem, eu jogo duas vírgulas para a esquerda, dá 0,0434. E faço somatório, sempre em uma, que é a minha unidade de medida, uma e uma. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que essa média ponderada vai dar exatamente 51,9963. Recomendo vocês conferirem aí só para exercício, né? O próximo exercício, que ele tem um pouquinho mais de conta, mas ele utiliza uma lógica um pouquinho diferente dessa que a gente veio utilizando aqui. Ele está me dizendo o seguinte: o índio ele tem dois isótopos de ocorrência natural. Eu tenho o meu 103 índio, e ele me deu aqui o meu peso atômico do meu isótopo, me deu o meu 115 índio com esse peso atômico, ambos em uma também. Se o peso atômico médio do índio é de 114,8181, calcule a fração de ocorrência desses dois isótopos. Agora, ele está querendo saber qual que é a fração que eu tenho na natureza desses dois isótopos. Ele já me deu qual é o valor médio, então eu vou ter que fazer uma continha às avessas. Então, o meu peso atômico médio do índio é pela mesma equação, mas como que eu resolvo isso aqui agora? Eu botei aqui a minha mesma equação, aqui a minha fração, que é o que eu quero descobrir, a minha fração do 113, a minha fração do 115, e ele me deu o meu peso atômico do isótopo e também me deu o valor final do isótopo. Continuando, então, eu vou pegar e vou substituir valores. Vou substituir aqui o meu 112, né, que é o meu peso atômico do 113, e vou substituir aqui o peso atômico do meu 115, que é esse aqui. E aqui eu substituí o 114 e botei também o resultado. Bom, Júlio, eu já substituí todos os valores que eu tinha. Como que eu resolvo isso aqui? Pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho uma única equação com duas incógnitas. Eu não consigo resolver uma equação com duas incógnitas. Então, a gente tem que lembrar da relação que, se eu só tenho esses dois isótopos, o 115 e o 113, por obrigação, a soma desses dois isótopos vai ter que dar 100% em fração, porque é o que ele é encontrado na natureza. Então, eu consigo fazer um sisteminha aqui. Eu posso dizer que a minha fração de 113 mais a minha fração de 115 é igual a 1. Logo, a fração minha do 113 vai ser igual a 1 menos a fração de 115. Bom, agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu consigo resolver fazendo esse sistema substituindo valores. Voltando aqui agora, eu vou pegar, aqui estava o meu sistema, né? Eu vou substituir alguns valores nele. Se eu pego aqui esse 113 e substituo aqui, deixa eu botar uma corzinha melhor para vocês. Se eu pego esse 113 e substituo aqui, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter 1 menos 115, certo? Esse valor aqui, ó. 1 menos 115 vezes o 112,904. Mais o resto da equação, que é o 115 vezes 114,904, que é o resto da minha equação. Multipliquei, né? Fiz aqui a famosa distributiva, multipliquei 1 por 113, 115 por 112, perdão. Então, eu vou ter aqui 112,904 menos F115 vezes 112, mais o resto da equação. Vou passar isso aqui para cá, diminuindo, e vou fazer essa continha aqui. Vindo agora para essa continha, o que eu tenho? Eu tenho que meu 115 índio vezes 2 uma, ele vai dar 114,818 menos 112,904 uma. Aqui eu já fiz, né, a diferença entre os valores, e aqui eu já passei para cá, subtraindo. Então, o meu 115 vai dar igual a 1,914 dividido por 2. Cadê o uma? Sumiu? Sim, sumiu, porque se eu passei dividindo, eu dividi uma por uma, a minha medida vai ficar aqui adimensional. O resultado disso aqui deu 0,957, que já está em termos de fração. Colocando em porcentagem, dá 95,7%. Então, se eu pego esse meu valor aqui agora, de 115, e substituo aqui, ó, eu vou vir para cá. Meu 113 vai ser igual a 1 menos 0,957. Então, o meu isótopo 113 vai ser igual a 4,3.
Alguma dúvida, gente? Se ficou alguma dúvida, perguntem aí nos comentários que a gente tira a dúvida para vocês. Agora vamos para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão é uma questão mais de unidade de medida e um pouquinho mais de raciocínio lógico. Vamos lá, questão 4. Quantas gramas há em uma? É engraçado isso, né? Uma. É estranho essa fala, uma. Porque uma aqui é a unidade de medida, e aqui uma está se referenciando a uma unidade de um material. Ou seja, ele quer saber quantas gramas eu tenho em uma. E a pergunta B é: mol, no contexto apresentado nas nossas aulas, ela é medida em unidades de grama-mol. Com base nisso, quantos átomos existem em um libra-mol de uma substância? Aqui a gente vai ter que manipular as unidades de medidas que a gente conhece. Então, como que, agora respondendo a letra A, a gente vai ter que manipular, óbvio, né? Aqui ele perguntou quantas gramas há em uma. A fim de determinar o número de gramas em uma de um material, a nossa resposta aqui é manipular as reações em uma sobre átomo, grama por mol e átomo por mol. Continuando aqui, a gente sabe que um mol é 6,0 é relacionado a 6,022 vezes 10 a 23 átomos, aqui é o número de Avogadro. Enquanto 1 grama por mol é equivalente a 1 uma por átomo. Você não sabe por que 1 grama por mol é 1 uma por átomo? Assista a nossa aula, eu expliquei isso aqui, mas o importante é você saber que eles são equivalentes. E o que eu quero saber, no final das contas, eu quero saber uma relação de quê? Cadê a letra A? Eu quero saber quantas gramas há em uma, ou seja, eu quero saber a quantidade de grama por uma. Esse aqui é a relação que eu quero, grama por uma. Então, eu vou ter que manipular todas as minhas unidades de medida para eu obter algo em grama por uma. Como que eu faço isso, Júlio? Como que eu faço isso? Então, a gente vai chegar aqui agora. Eu quero saber grama por uma. Se eu pegar e fizer 1 mol sobre o 6,022 vezes 10 a 23 átomos e usar como a mesma relação 1 grama por mol e 1 uma por átomo, eu vou conseguir, no final das contas, chegar aqui no meu grama por uma. Vou explicar aqui mais detalhes para vocês. Olha só. Eu tenho o meu mol dividido pelo átomo, e tenho o meu grama por mol dividido por uma por átomo. Se eu começar a cortar valores, se eu começar a explicitar isso aqui, eu vou ter o mol por átomo, óbvio, o grama por mol aqui vai ficar assim, e o meu átomo por uma vai ficar assim, né? Porque eu estou multiplicando aqui, eu troco a ordem do numerador e do denominador, já que isso aqui está dividindo. Então, eu vou cortar o meu átomo com átomo, eu vou cortar o meu mol por mol, vai sobrar grama por uma. Isso aqui é um estudo da unidade de medida. Então, aqui agora eu posso começar a substituir valores, correto? Eu fiquei aqui no final das contas com 1 mol por átomo, grama por mol, uma por átomo. Eu tenho 1 mol, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos. E 1 grama por mol é equivalente a 1 uma por mol. No final das contas, isso aqui vai ficar 1 sobre 6,022 vezes 10 a 23. E aqui eu só coloquei a unidade de medida de novo para vocês compararem. No final das contas, meu grama por uma vai dar 1,66 vezes 10 a menos 24. Esse 23 aqui vai ficar no numerador negativamente. Agora a pergunta B, ele perguntou em libra-mol. Aqui é uma questão mais de substituir valor. Você tem que saber que a conversão de unidade de medida, né, uma vez que eu tenho aqui 453,6 gramas por libra, ou seja, eu estou só fazendo uma regrinha de 3 aqui. Ele quer saber em libra-mol, quanto que é um mol? Um mol é 6,022 vezes 10 a 23 átomos, né? Em grama por mol, que é a minha unidade de medida aqui do mol. Então, se, né, uma libra-mol é 453,6 gramas, se eu substituo aqui, ó, gramas por libra, e coloco que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos em grama por mol, eu só pego e faço essa multiplicação. Aqui é a minha unidade de medida, certo? Então, grama por libra,
e átomo sobre grama por mol. Vou cortar, eu vou ter no final das contas átomo, libra por mol, que foi o que ele me pediu. Então, eu vou ter 2,73 vezes 10 a 26 átomos sobre libra mol. Essa questão é mais para a gente ter uma noção sobre conversão de medida. Bom, essa foi a nossa lista de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam aí no comentário, que a gente tenta sempre responder. Se tiver alguma sugestão também. Queria comentar que eu voltei aqui para usar o slide, o computador, mais do que eu estava utilizando a folha de papel, por questões de não desperdiçar folha nem nada, e aqui acaba ficando um pouco mais claro, apesar de que eu tenho um pouco mais de trabalho para preparar essas aulas, por causa das equações. Eu agradeço se vocês deixaram feedback, o que vocês estão achando da aula. Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima aula.